Seja bem-vindo, presbítero Marcos. Deus abençoe, está com a palavra. Opa, graça e paz, pastor, reverendo Alex, reverendo Edival, nossos pastores, conosco aqui nessa live, os nossos amados irmãos. O senhor está muito bonito de gravata, queria ter uma gravata dessa, mas eu chego lá. Mas eu acho que o pessoal está me ouvindo bem, né, pastor? A imagem está boa? Está ótimo, dá para ouvir perfeitamente, a imagem está boa. Pronto, então, desde já nós expressamos a nossa alegria, e gratidão também. A gente percebe, o pastor Edival, ele gosta muito de fazer essa identificação. A gente percebe irmãos de várias igrejas, das nossas igrejas, alguns amigos. A cada live eu vejo pessoas novas entrando, então isso tudo é reflexo de um trabalho dedicado, isso é reflexo de um trabalho, digamos que com excelência, e ficamos felizes. E quero também agradecer ao pastor da igreja pela oportunidade de conceder o púlpito, mesmo que por live, mas é uma responsabilidade do pastor e ele que assim faz essa distribuição. Irmãos, nós queremos também dizer da nossa alegria maior, estarmos no ano, no mês, onde estaremos suplicando ao nosso Deus em gratidão por 117 anos, temos uma programação aí vasta, os contatos já começaram e ficamos felizes em saber que nesse tempo Deus vai trabalhar, vai continuar, não vai trabalhar, vai continuar trabalhando com a sua igreja. Eu quero tratar com os irmãos nessa noite sobre sabedoria. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Tiago, no capítulo 3. Leremos do verso 13 ao verso 17. E depois, até na contramão, Tiago, no capítulo 1, dos versos 5 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Vamos lá para Tiago, no capítulo 1, dos versos 5 ao 7, diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amados irmãos, pastor Alex, quando da informação, ou da solicitação, ou, digamos, da orientação do pastor da igreja, em que estaria nos dando essa oportunidade, dentro da programação da igreja, sempre para aqueles que são convidados para fazer isso, os pastores, os irmãos, deve também o presbítero Peterson. Então, pensamos, o que é que vamos falar nesse momento? A gente tem ouvido falar de toda sorte de ações, palavras de vida eterna, temos ouvido muito, graças a Deus, reflexão da leitura da Bíblia, da prática da oração, do entender, do desenvolver, como vimos várias pregações, de saber que Deus está no controle de tudo. Mas nesses tempos de pandemia, uma coisa que não pode nos faltar enquanto servo de Deus é sabedoria. Porque segundo o dicionário diz o seguinte, ele define sabedoria como o seguinte: sabedoria, sapiência ou sagacidade, que vem do latim, é a condição de quem tem conhecimento, erudição, o equivalente em grego a sofia. Aí o termo equivalente a saber presente sua formação de palavras como teosofia, significa ainda habilidade, manual, ciência e sabedoria.
um adágio popular ou uma mania em dizer que brasileiro, né, gosta de levar vantagem em tudo. Gosta de ser sabido em tudo. Quando a gente percebe que alguém quer levar vantagem, sabe, você é muito sabidinho. Mas o que eu quero tratar nessa noite, amados irmãos, nesse espaço tão glorioso, nesse espaço tão precioso que é estar com os irmãos, é de estar na casa dos irmãos, né, na extensão do templo, na extensão da caminhada da igreja, é tratar com você sobre essa sabedoria que tem estado escassa em nossos dias. Olha, como eu disse, no período de pandemia, que é um período de problemas, a sabedoria, seja de todas as áreas, ela precisa fazer parte do chefe de família, que é o esposo, junto com a esposa, os filhos, igreja, trabalho. E aí, quando a gente começa a perceber que essa sabedoria, ela tem sido desvirtuada, porque a sabedoria que temos assistido aí no mundo, ela é totalmente diferente da sabedoria que vem do alto. E Tiago, o irmão de Jesus, e ele se titula Servo do Deus Altíssimo, ele diz o seguinte, ele diz, olha, a sabedoria que não produz vida, a sabedoria que não produz paz, a sabedoria que não produz entendimento, essa não é a dos céus, essa é terrena. E, infelizmente, esse tipo de sabedoria, ou esse tipo de confusão, está presente no meio das pessoas que nos têm governado politicamente. Porque em meio a tanta dificuldade, os problemas eles têm se avolumados, porque tem faltado aquela sabedoria que vem dos céus. O que nós percebemos é uma disputa de uma sabedoria política, de uma sabedoria que alguém sempre quer levar vantagem em seu discurso. Mas nessa noite, amados irmãos, como igreja do Senhor Jesus, como homens e mulheres que conhecem a verdade, que aprendeu do Senhor, queremos falar da sabedoria real, que é a sabedoria que vem dos céus, que é a sabedoria que, como diz Tiago, vai produzir em nós algo pacífico, algo amável, algo precioso, algo que produz misericórdia, que haja bons frutos, imparcial e sincera. Então, meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus, como homens e mulheres que conhecem esse lado cristão, esse lado em que o Senhor Jesus nos repassou, e através dos teus servos, e aí vem o seu irmão Tiago, que fala a nós através dessa epístola, para nos lembrar de como devemos, nesse momento em que se requer a sabedoria, não se requer só dinheiro no bolso, não se requer só, digamos, um grande momento de saúde, mas requer, acima de tudo, sabedoria. Sabedoria para lidar com os problemas. Sabedoria para lidar com as adversidades. Irmãos, a cada momento ouvimos falar que alguém partiu. A cada momento nós ouvimos que as pessoas não têm tido sabedoria não tratar, não se cuidar, não emitir uma palavra não de desprezo, mas uma palavra que possa produzir no coração daquele ou daquela a alegria de saber, como estamos fazendo nessa noite, como tem sido feito nessa live e em outras lives, no entendimento de que, olha, estamos falando de uma sabedoria que produz vida, de uma sabedoria que muitas das vezes ela é necessária ao nosso meio. Mas ninguém aqui, irmãos, muitas das vezes tem essa sabedoria plena. E o Senhor Jesus sabia disso. E sabe disso. É por isso que Tiago, já no verso 1, ele diz o seguinte, olha, se algum de vocês tem falta, se ele está dizendo se alguém tem falta, é porque alguém, permita-me a redundância, está em falta. Falta de sabedoria, peça a Deus, quem a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe serás concedido. Irmãos, como servo do Senhor, a sabedoria é algo de Deus querer encher o seu povo de sabedoria. O Senhor quer nos instruir, quer nesse momento nos usar como homens e mulheres para apacentar um povo, para apaziguar um povo, para dizer ao povo o tempo todo de que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que através da nossa sabedoria tenhamos uma palavra no planejamento, no executar das ações, de tudo que requer uma sabedoria diferenciada. Porque aí, amados irmãos, se a gente for lá para o texto, e aí se a gente for lá para o texto de Provérbios,
vamos ver que o homem mais sábio que a terra conheceu, chamado Salomão, que já era sábio, ainda pediu mais sabedoria e errou. Ele dizia o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento, pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Então, irmãos, vamos perceber que a Bíblia está nos dizendo, primeiro Tiago nos diz o seguinte: olha, se alguém quer sabedoria, peça, mas peça com fé. E aí Salomão, o homem vai dizer o seguinte: olha, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então a palavra, elas se entrelaçam no sentido de, como igreja, é o seguinte: olha, a sabedoria que precisa para os teus filhos e filhas nesse momento é a sabedoria que vem dos céus. A sabedoria que vai produzir nesse momento uma palavra sábia vinda da boca do pastor da igreja, uma palavra sábia vinda do conselho da igreja, uma palavra sábia vinda dos irmãos e irmãs que têm se alimentado nessa fonte chamada Igreja do Senhor Jesus, chamado um povo remido, um povo santo, um povo preparado, cheio de entendimento, vindas do alto, porque se recebemos o Espírito Santo de Deus, esse Espírito produz em nós sabedoria, sabedoria para lidarmos com toda sorte de dificuldades, porque elas virão. A Bíblia diz que o dia mau vai chegar. E se a Bíblia diz que vai chegar, permita minha redenção, vai chegar mesmo. Então, nesse momento, quando chegar esse tempo difícil, ele poderá estarmos esperando esse período com sabedoria. E um dos pontos da sabedoria não está como louco, é não estar como desesperado. É como ficar nesse momento em que os problemas advêm, cada um com as suas dificuldades, é bem verdade. Aí nós, naquele momento, um sentimento de fragilidade tão grande que não conseguimos dar um passo. E ouvimos em dois momentos, em uma das nossas lives, uma lá com o brother, né, Reverendo Alex, chamado Baratio. Ele dizia o seguinte: ele disse: olha, peraí, vamos conversar aqui um pouquinho, como é que tá essa cabeça aí? Você cria um inimigo na sua cabeça, você briga daqui a pouco, quando você vai ver, você está brigando com você mesmo. Isso é falta de sabedoria. E aí o irmão, deixa eu tentar lembrar, eu chamei ele até de Zé do Carmo, pastor Lé, que dizem até que ele parece comigo. Deixa eu tentar, o reverendo, ele está no Mato Grosso, se eu trouxe aí também. Caramba, aqui, Draí, o pessoal, quando eu fui lá na reunião, o pessoal pensava: vocês são irmãos, tal. Ele é um pouquinho menor do que eu, ele é mais feio do que eu, mas dizem que parece comigo, ele é menorzinho. Então ele dizia o seguinte, que esse é um tempo em que o Senhor está enchendo de sabedoria a sua igreja. E você, amado irmão, e você, amada irmã, tem que estar em posição para receber essa sabedoria. Mas para receber essa sabedoria há uma condição, descrita no verso 6 do capítulo 1. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Irmãos, se a gente for ver lá um pouquinho do relato de Salomão, quando o Senhor aparece a ele em sonho, antes dele edificar o templo, quando o Senhor coloca para ele, dizendo o seguinte: peça o que você quer. E aí Salomão pediu o seguinte: olha, que o Senhor me conceda sabedoria para eu guiar o teu povo. Mas os irmãos vão perceber que, lendo a palavra do Senhor, ao longo do tempo, ele se perdeu na sua sabedoria. E ele começa, na sua velhice, dizer o seguinte, que ele gastou tanto tempo dando soco no ar. E aí ele se arrepende do tempo que ele perdeu, porque mesmo recebendo, lhe faltou sabedoria para lidar com as situações do reino. Então, meus irmãos, nessa noite, quando o Senhor nos dá toda a condição, dá o teu Santo Espírito, para que recebamos essa sabedoria, para que a busquemos de maneira intensiva em nossas vidas, para que a tenhamos para resolver as situações, porque, meus irmãos, nós temos aí algo terrível, em que devemos trabalhar mais o intelectual das pessoas, mas o psíquico
do que às vezes até uma falta de alimento que você supre alguém levando. Mas é essa sabedoria que vem dos céus. Essa sabedoria, amados irmãos, que você e eu têm a responsabilidade de estar orando para que os nossos governantes possam tê-la. Para que eles possam administrar com sabedoria esse povo. Esse povo que está padecendo, esse povo que está morrendo, esse povo que está sem esperança nenhuma. E muitas das vezes essa loucura, essas dúvidas, essa situação tão complicada chega aos nossos dias. E às vezes, como servos e servas do Senhor, não temos uma palavra do seguinte: olha, o Senhor vai mudar a sua vida. Porque no verso, amados irmãos, no verso 14, e é isso que temos assistido e precisamos orar para que Deus neutralize isso. Contudo, diz ele, no verso 14 do capítulo 3, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. É isso que tem acontecido no mundo. É isso que tem acontecido no mundo. E eu e você nessa noite, recebendo a sabedoria do alto, devemos orar ao nosso Deus para que Deus neutralize esse tipo de situação que tem acabado, que tem dizimado muitos. Para que possa chegar no coração daqueles que nos governam e no nosso também. A sabedoria que vem do alto, volto a dizer, ela é pura, depois é pacífica, é amável, é compreensiva, é cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Amados irmãos, é esse tipo de sabedoria que o Senhor quer que nessa noite eu e você receba. Que eu e o Senhor tenhamos tomando posse, usando uma linguagem mais geral, para que possamos ter essa autoridade para de fato fazermos a igreja que o Senhor quer que façamos. Para que essa sabedoria haja no casamento, essa sabedoria haja no seu setor de trabalho, no conduzir da igreja, nas situações gerais. É isso que vai fazer a diferença. Porque alguém já fala aí do novo normal. Para a gente o normal sempre será estar com Cristo Jesus. Porque no Senhor Jesus é que tem toda a sabedoria. Ele teve palavra para aquela viúva. Ele teve palavra para aquela senhora que ele encontrou lá, quando ele disse: olha, eu sou a água que você tomará e jamais terá sede. E também, amados irmãos, homens e mulheres, como eu, como vocês, servos do Deus Altíssimo, que nesses dias de pandemia se coloca, e você será procurado como pessoas que poderão trazer uma palavra de Deus, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra que traduza aquilo que você vive no momento, mesmo que em todo momento recebamos pedido de oração de pessoas que estão desesperadas, de pessoas que estão precisando da nossa intervenção, de pessoas como vimos hoje o pedido da nossa irmã Damares pedindo em favor do seu esposo Domingos, e aí nós tivemos a informação de que ele começou a responder aos antibióticos para a glória de Deus. Então, nesse momento é que é a palavra que o pastor diz: olha, minha irmã, creia que a igreja vai colocar o seu joelho em terra, e temos ouvido o testemunho, porque sabiamente a igreja não está fazendo a opção, nem pode fazer a opção para culpar A, nem culpar B. Mas a igreja, nesse momento, de maneira sábia, vai fazer a opção de pedir a quem pode ter um controle de todas as coisas. É esse Deus que veio dos céus, encarnado em Jesus, que trouxe toda uma sabedoria para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que é servo de Deus, que agora recebeu o Filho, se tornou uma nova criatura, e uma nova criatura é uma criatura cheia da sabedoria do alto, cheia da sabedoria de Deus, cheia da sabedoria que produz frutos dignos de arrependimento, cheio da sabedoria que pode dizer ao desesperado nessa noite de que o Senhor é bom e vai resolver a sua dificuldade, para que todo aquele que receba essa sabedoria dos céus possa ter a ousadia do Espírito Santo para falar verdadeiramente de um Deus que pode fazer todas as coisas. É esse Deus que nessa noite chama cada um de vocês a ter a sabedoria dos céus, para que a partir do momento que tenhamos esse temor, e aí eu volto a dizer o verso 10
de Provérbios diz o seguinte, 10:10, o temor, irmão, para finalizar, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém pode dizer aí fora que é sábio se não tem o temor do Senhor. Será sábio sim aos seus próprios olhos, que já é um problema. Porque quando você é sábio aos seus próprios olhos, você não consegue ver os seus erros. Mas quando você tem o temor do Senhor, aí a sabedoria começa a chegar. É um pouco parecido com aquele que está doente. O primeiro passo para a sua cura é quando você reconhece que está doente. O nosso primeiro passo para recebermos a sabedoria do Senhor é termos o temor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, pastor Alex. Que a nossa igreja, que o nosso povo, que não é só a nossa igreja que está nesse momento aí, as igrejas e os irmãos e alguns parentes que estão aí assistindo, né, essa live, possa nesse momento dizer, Senhor, dai-me sabedoria para tocar os meus negócios, tocar a minha escola, meu setor de trabalho, no presbitério, os meus empreendimentos estão difíceis. Dai-me sabedoria para lidar com a minha casa. Dai-me sabedoria para me lidar com o meu colega de trabalho que está desesperado. Dai-me sabedoria para conviver com as loucuras, com as doenças desse dia. Dai-me sabedoria para eu compreender que verá dias melhores na face da terra. Ao nosso Deus, pastor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.